Para a parte musical, estamos no Sesc de Sorocaba, que recebeu o show de um grande músico brasileiro. Seja bem-vindo, Marcelo Genesi, tudo bem com você? Muito obrigado, tô bem, feliz de estar aqui. Vamos falar de Guaia. Guaia é seu novo disco. Para quem não sabe, o Marcelo, ele passou toda a vida dele em Guaianazes, em São Paulo. E esse disco tem referências também de Pernambuco, do Nordeste brasileiro, é isso mesmo? Pois é, eu venho de uma família e de uma história muito comum à maioria dos brasileiros, né? Uma família simples, vinda do Nordeste do Brasil, migrando para São Paulo, construindo ali a sua base. E aos pouquinhos, todas essas raízes, esses arquétipos, né? A música pernambucana, a sanfona, depois a música romântica que eu cresci ouvindo, a música mais popular que chegava pela rádio, tudo isso juntou. Se colidiu em mim e eu acabei trazendo pela primeira vez uma narrativa em que eu conte mesmo a minha história e valide ela, assim, sabe? Guaia é isso, é um apelido meu, Guaia de Guaianazes, porque eu venho da periferia da Zona Leste e o meu intento nessa narrativa é gerar alguma representatividade para quem venha da mesma situação que eu. Marcelo, como que é o processo? Muita gente não sabe o processo de produção de um material fonográfico, de um disco. Você compõe, você produz. Fala um pouco como foi a produção de Guaia. Produzir um disco é pesado, assim. Primeiro criar as canções, escolher as coisas que precisam ser ditas, né? Esse trabalho de composição, de ter ideia, de colocar no papel, como que é esse processo? Então, começa por aí. Uma variação entre não pensar em nada e ter uma ideia e escolher as coisas que precisam ser ditas. Isso no campo da composição. Depois das canções todas ali prontas, né, começa a preparação de como vai ser o processo de registrar elas para todo sempre, né? Sem dúvida nenhuma, meu disco mais experimental e mais pop ao mesmo tempo. Marcelo começou tocando para grandes artistas da música brasileira. Se eu tiver errado, me corrija. Em 2008, ele teve a oportunidade de fazer uma parceria com a Vanessa da Mata, mas foi em 2010 que você veio e lançou seu primeiro disco, né? Carreira solo. Exatamente. Eu sou músico desde criança, né? O meu pai, simples, assim, ele construía alguns instrumentos musicais, teclado, especificamente um órgão. E eu demonstrava assim nas lojas com 4 anos de idade para vender. Então, quando eu tinha 13, eu já vivia de música, ajudava em casa. Nasci para isso e desde cedo fui encaminhado para isso, tive essa boa sorte. E aí, com 16, 17, eu estava rodando o mundo, tocando com Chico César, depois com a Vanessa, com o Arnaldo Antunes. Quando eu fiz 27, eu me dei conta que a música era pouco para mim, eu precisava da palavra. E aí eu fui compor minha primeira canção com o Visni, que chama Primeiro Fole. Do primeiro fole. E na sequência eu fiz Amado com Vanessa da Mata. E aí essa música foi a abertura para o compositor, né, que até então era só o instrumentista, aparecer. Demorou um pouquinho para o cantor também aparecer e está aparecendo aos poucos. Você sempre ia em lojas e tocava teclado, citou o seu pai. Seu pai hoje está aqui para assistir o show. Como que é para você receber a visita de parentes, receber a visita do seu pai para um público tão grande e saber que ele está ali presente? Faz tempo que eu não vejo, assim, tô muito feliz. Meu pai entregou a vida dele para que eu estivesse nesse território de força, assim, tipo, ele fez de tudo com o recurso que ele teve para me dar as ferramentas para que eu tivesse um infinito de criatividade, um caldeirão muito generoso. Nesse disco tem uma homenagem a ele, né, que fala da minha infância e fala sobre ele. Eu acho que a gente tem que ser, sobretudo, grato aos pais, independente se tem uma relação boa ou não, porque se não fosse eles, a gente não estaria aqui, né? A gente enquanto filho, a gente enquanto pai, a gente enquanto mãe, a gente enquanto parceira, a gente enquanto humano que sente o outro, não importa a idade, assim, a gente tem que fazer de tudo para que cada um tenha o seu tempo, tenha o seu espaço e seja reconhecido por cada esforço mínimo. E os pais são fonte disso, né? Que delícia escutar isso, né? Obrigado, Marcelo. Obrigado por
fazer a entrevista, dar a entrevista pra gente aqui em cima do palco. Com a galera chegando. Primeira vez que isso acontece no programa Acesso, a gente sempre vai nos camarins. Muito obrigado, muito mais sucesso pra você.